Senhor presidente, primeiro saudar a deputada Renata Souza, que, emocionada pela sua origem de luta como mulher e negra nas regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro, demonstrou que amanhã 20 de novembro, dia que se comemora Zumbi dos Palmares, nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma política de segurança pública devastadora em relação às comunidades periféricas, às nossas favelas e principalmente em relação à nossa população negra. É a mais pura verdade. Ainda mais quando a gente é obrigado a ouvir o governador dizer que os índices de violência no Rio de Janeiro, na cidade, se assemelham a Nova York, Paris, Madrid e outras cidades. Depois, para corrigir o seu discurso, restringiu a cidade do Rio de Janeiro à Zona Sul, para comparar novamente a Paris, Londres, Nova York e Madrid. Ora, senhor presidente, esta é a comparação de extremo mau gosto, porque como ele discrimina as favelas e as regiões periféricas, ele compara nada com coisa alguma. A situação do nosso estado é de profunda tristeza. Eu convido a Vossa Excelência de ver na televisão qualquer jornal de qualquer emissora. Cotidianamente tem alguém de área periférica e muitas vezes crianças atingidas por balas, que se intitulou chamar balas perdidas, mas na verdade que são balas achadas, trazendo morte, tristeza, choro e ranger de dentes. Esse é um fato incontestável. Continuamos sem avançar na questão da segurança pública, que deveria estar voltada para prevenção e para investigação. E hoje continua respaldada principalmente no confronto. E aí, senhor presidente, eu queria comentar sobre a tarde de hoje e o que essa Assembleia Legislativa produziu na omissão de um governo que não tem nenhuma criatividade, não tem competência de gestão, não se antecipa a fatos e se dedica quase exclusivamente a sonhos pueris eleitorais e a embates midiáticos, ou com o prefeito da capital, que, diga-se de passagem, também faz uma péssima gestão, ou com o presidente da República. E perde com isso a sua capacidade de gestão, o governador, e de construção de saídas para o nosso estado. E o que nós fizemos hoje? Nós construímos saídas para o nosso estado, deputada Lucinha, visto que aprovamos a renovação até 2023 do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que se não fosse renovado, deputada Lucinha, deixaríamos de arrecadar 4,7 bilhões de reais por ano.
que representaria a destruição das finanças do Estado. E ainda mais, com uma modificação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mexendo na linha C do artigo 14 da Lei 2657 de 96, que é a lei do ICMS, essa arrecadação ainda aumentará em 417 milhões de reais, segundo estimativas da Secretaria de Fazenda. Bota um parêntese, deputada Lucinha, que eu não acredito nessas estimativas, porque, via geral, estão sempre eivadas de erro, mas foi a estimativa. Aprovamos aqui a renovação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, que ia se exaurir em 31 de dezembro de 2020, o estendemos até 2023 e evitamos também que ele fosse derrubado no Supremo por vício de inconstitucionalidade, visto que alteramos a redação para superar o vício de inconstitucionalidade. E com isso garantimos que não vamos perder mais 400 milhões de reais por ano. E abolimos deste fundo uma exceção absolutamente odiosa que levava para colaborar com o fundo somente as empresas, e são raras, que faturassem mais que 100 milhões de reais por ano de ICMS. E com isso, acrescemos a essa arrecadação dos 400, que garantimos, mais alguns milhões, que eu não sei estimar, nem a Fazenda chegou a números palpáveis, mas é que eu imagino, pelas arrecadações, que possam ser superiores a mais 250 milhões de reais. Então, foi isso, deputada Lucinha, que a gente trabalhou para o dia de hoje, para botar, no mínimo, 650 milhões de reais novos no caixa do Tesouro, para que ele não seja expurgado do regime de recuperação fiscal, porque ele está obrigado a compensar 650 milhões de gastos que teve na área de pessoal. Então, senhor presidente, foi um dia, no meu entendimento, épico, que esta casa produziu, com auxílio inestimável da oposição, porque é uma oposição consciente e sabe que se o Estado quebrar, não tem salário para mais ninguém. E a nossa economia desaba porque o dinheiro deixa de circular. Já vivemos e vimos esse filme 2015 e 2016, que é uma parte, deputado Lucinha. Posso dar uma parte a ela, por favor, deputado? Só para agradecer gentilmente ao nosso presidente, deputado Luiz Paulo, só para lembrar que houve aqui na casa, em determinado momento da votação dessa matéria hoje, algumas pessoas que estavam tentando induzir, principalmente a imprensa, né, de que nós estávamos aumentando impostos. Nós não estamos aumentando nada. Simplesmente nós estamos fazendo a revisão, principalmente nos 2% da classe C, da linha C, que foi a questão da energia elétrica, porque se a classe média, que é a base maior, né, de contribuintes que pagam, né, a Light e consomem entre 300 e 450 quilowatts, se a maior base é a classe média, por que a classe média tinha sido taxada em 4% e aqueles que ganham, né, que consomem mais de 450 quilowatts, não tinham recebido o custo, não iam entrar com nada? Por quê? Porque tem a representação da Fijan, a representação da FEComércio, respeito todas as instituições, mas se a classe média está pagando o pato, também tem que pagar, os empresários também, mais 2%, que com isso vai aumentar em 400 milhões, para não faltar dinheiro, não é isso, deputado?
para pagar a folha, para pagar o policial, para pagar o médico, para poder pagar o professor. Era essa a colaboração, Luiz Paulo, porque a imprensa às vezes coloca de uma forma como se essa casa aqui fosse vilã. Não somos não, porque não foi nem eu, nem o Vossa Excelência que votou no passado para dar o benefício fiscal para empresas até 100 milhões. Não fomos nós, deputado Luiz Paulo. Quem foi não está mais nessa casa. Mas naquele momento a imprensa não falou nada. Então estou aproveitando para dar esse desabafo, que eu queria muito que a imprensa estivesse aqui para ouvir, para poder entender melhor. O que nós votamos aqui não é aumento de imposto. Nós estamos fazendo aqui uma equação, e essa equação vai beneficiar o Estado do Rio de Janeiro, principalmente a classe média, já que ela está pagando, os empresários também têm que pagar 2%, que não é nada demais. Para encerrar, senhor presidente, e eu sei que a deputada Lucinha vai discursar sobre esse tema, mas eu queria advertir que desde segunda-feira o sistema de transporte do Estado está mais caótico do que era, porque foi retirado de circulação os 40 trens chineses novos que foram comprados para fazer o que a gente chama em carro um recall. Recall quer dizer, tem algumas componentes desse trem que estão funcionando com precariedade e colocando em risco. Então eles têm que ser tirados da circulação para isso tudo ser revisto. E quem paga o pato é a população que anda de trem. Então eu não quero me aprofundar, mas quero dizer o seguinte: alguém há que ser responsabilizado por isso. Porque se o Estado comprou, pagou o trem não está funcionando a contento, cabe quem produziu consertá-lo com a máxima urgência. E no meu entendimento, tem que ter algum ônus em relação a quem vendeu e, quiçá, até quem aceitou, dependendo do tipo de transtorno que esse veículo tem. Então, queria deixar isso claro, porque a deputada Lucinha vai se aprofundar sobre essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.